Tudo certo? Bom, vamos lá, né? Nos aquecendo. Hoje é uma aula muito importante e, para começar da melhor forma, bom, seja muito bem-vindo quem está aqui. Essa é a aula semanal de número 2 e essa é uma aula que acontece toda terça-feira às 19 horas para quem quer aprender como reduzir ou manter a hemoglobina glicada abaixo de 7. E na aula de hoje, a gente vai falar como contar carboidrato sem pesar na rotina. Então, assim, realmente é um tema que demanda muita energia, é um dos grandes temas que favorece muito o tratamento e que tem aí maior flexibilidade e oportunidade dentro do tratamento, tá? E na rotina. Mas antes de tudo, eu quero dar um contexto. Eu só vou compartilhar a minha tela para que vocês possam acompanhar o mapa mental, que é o nosso grande orientador para a nossa aula. Então, olha só para dar um contexto, né, para aqui, vocês já devem ter ouvido alguém dizer, né, nossa, contar carboidrato é muito difícil, eu não tenho tempo, ou então isso é coisa para as pessoas mais avançadas, né, demanda muito tempo, dá preguiça, não gosto, e algumas pessoas, até alguns profissionais, acabam dificultando todo esse processo pela falta de conhecimento, né. E eu já até tive pacientes que entraram em pânico só de pensar em pesar os alimentos, demandar um tempo para isso, né, entrar na rotina e fazer na frente de outras pessoas também. Mas a maioria dos pacientes, quando eles fazem a transição, né, para este modelo de tratamento, eles sempre falam, né, que depois que aprendeu a contar carboidrato do jeito certo, a glicemia parou de ser aquela antiga e velha montanha-russa. Obviamente que as oscilações elas vão acontecer. Só que quando a gente consegue colocar a dose de insulina mais assertiva para isso, a gente consegue de fato ter maior flexibilidade dentro das nossas alimentações, dentro do nosso estilo de vida, e para de ter aquele ar de terrorismo, né, fazendo terrorismo alimentar. Tá? Então, isso é muito importante. Então, a gente precisa deixar claro aqui que a contagem de carboidrato ela não precisa ser difícil, ela não precisa ser um fardo, ela precisa ser estratégica, prática e realista para sua rotina, para o seu dia a dia. E é isso que eu quero te mostrar hoje. Tá? Então, a gente vai começar aqui com o conteúdo. Confirma para mim no chat se vocês estão conseguindo enxergar o mapa mental, por favor. Muito obrigado. Boa. Legal. O zoom tá bom? Dá para enxergar ou precisa um pouco mais de zoom? Vou dar um pouco mais de zoom aqui só para garantir que a visualização fique boa. Vamos lá, então. Tema da live, como eu falei. Boa, Pietro. Obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado, Tayane. Como contar carboidratos sem pesar na rotina, né? Algo que se torne prático ao longo do tempo, né? Mas primeiro a gente precisa entender o que é a contagem de carboidrato. E a contagem de carboidrato nada mais é do que uma estratégia nutricional que oferece maior flexibilidade para a sua alimentação de acordo com o seu estilo de vida, algo que eu já havia falado anteriormente. Só que a gente precisa entender algumas etapas antes para que a gente consiga, de fato, ter maior praticidade no nosso dia a dia. Então, primeiro de tudo, a gente vai entender, né, saber onde estão os carboidratos. E a gente precisa entender que os alimentos, eles são divididos em macronutrientes, a grande maioria. E o que são os macronutrientes, né? Eles são divididos em carboidrato, proteína e gordura. Só que cada um desses alimentos, eles possuem um impacto diferente na tua glicemia. Como assim? O carboidrato, ele é o protagonista da tua glicemia. É o macronutriente que mais impacta na glicose. Ou seja, o impacto estimado na glicemia é de 100%. Então, 100% do carboidrato ingerido, ele vira glicose no sangue. Só que o tempo de absorção, né, o pico, né? Então, alto índice glicêmico, alimentos que possuem um alto índice glicêmico,
15 a 30 minutos, né? Pão, açúcar, suco de laranja, de uva, arroz branco, por exemplo. A gente vai ter aí um tempo aí entre 15 a 30 minutos para começar a fazer efeito, para começar a ter uma curva, uma tendência, né, de alta de pico. E baixo índice glicêmico de 45 a 90 minutos, tá? Então, varia muito dependendo do tipo de alimento que você está ingerindo. Bom, e a proteína? Será que a proteína impacta na glicemia? Muitas pessoas possuem dúvida, né? Mas sim, ela tem um efeito mais lento, mas não é neutro, né? A proteína, ela não vira glicose de forma imediata, mas pode se transformar em glicose pelo fígado, né? Principalmente quando consumida em excesso, sem carboidrato na refeição, uma alimentação mais completa, né? Então, o impacto estimado na glicemia é aproximadamente ali cerca de 30%, tá? Podem ser convertidas em glicose. E o tempo de ação é entre 3 a 5 horas após o consumo dessa proteína. Então, é por isso que muitas vezes, quando você vai em um churrasco, numa churrascaria, você percebe que você faz a sua alimentação, aplica a sua dose de insulina para aquele momento, e depois, ali na madrugada, a tua glicemia tem um pico e pode gerar até uma hiperglicemia. Isso é o efeito da gordura agindo, tá? Então, é importante ficar atento para isso, para que a gente consiga deixar a glicemia mais tempo dentro da zona alfa. E também tem a gordura, né? Ela retarda a digestão, né? E altera o pico ali também glicêmico. O impacto estimado na glicemia é aproximadamente 10% da gordura ingerida, tá? Que pode gerar um impacto na tua glicemia. E o tempo de ação pode variar de pessoa para pessoa, mas entre 3 a 4 horas é o impacto ali após o consumo. E outra coisa que a gente precisa deixar bem clara aqui é a ordem dos alimentos ao serem consumidos importa. Por quê? Se eu começar a minha alimentação por um carboidrato e depois seguir para os outros macronutrientes, vocês podem até fazer o teste com o sensor ou com a ponta de dedo. O pico glicêmico vai ser diferente. Então, por exemplo, se eu for comer um pedaço de pizza isolado, ele vai ter um pico glicêmico. Agora, se eu comer um prato de salada antes e depois a fatia da pizza, vai ter outro pico glicêmico, ou seja, vai ser bem menor, porque eu estou fazendo com que essa absorção desse carboidrato seja mais lenta por conta do consumo de fibra. Então, é importante dizer o quê? Sempre começar ali, né, pela salada, proteína, carboidrato, juntamente com a gordura, enfim. Então, é sempre bom seguir essa ordem, porque vai realmente ajudar e dar uma diferença muito significativa. Importante também, pode ser necessário, né, uma dose adicional de insulina para cobrir esses tipos de alimentos, tá? Então, isso é muito importante deixar claro, porque cerca de 30 a 35% da dose vai precisar ser adicionada por conta da proteína e da gordura, 1 hora após essa refeição. Para quê? Para que a gente não tenha hiperglicemia, para que a gente não tenha esse pico logo após, né, a alimentação ali, para deixar a proteína e a gordura tomarem conta ali do metabolismo e aumentar a glicemia. Então, além da tua dose do carboidrato que você vai aplicar, precisa ali ter um adicional entre 30% a 35% dessa dose, principalmente 1 hora após a refeição. É importante monitorar sempre com a ponta de dedo, ou quem tem sensor fica mais fácil, né? Mas, por exemplo, vamos colocar aí, ó, 2 fatias de pizza de mussarela. Vamos supor que tem 22 gramas de carboidrato por fatia. Então, no total de 2 fatias, 44 gramas de carboidrato. Então, vamos supor que sua relação insulina-carboidrato, calma que eu vou explicar um pouquinho isso mais para frente, tá? Mas sua relação insulina-carboidrato, quanto uma gramas de carboidrato, seja 1:10, ou seja, uma unidade cobre 10 gramas, então precisaria ali cerca de 4,4 unidades de insulina para realizar essa refeição de 2 fatias de pizza de mussarela. Só que a pizza, ela tem gordura, né? Então, pensando nessa gordura, depois de 3, 4, 5 horas após essa alimentação, é interessante fazer esse adicional para a proteína e gordura, né? De 30% a 35%, de 4,4 unidades. Isso seria mais ou menos
uma unidade e meia para serem aplicadas 1 hora depois, para dar tempo de cobrir essa proteína e essa gordura, tá? Então, isso é muito importante. Para quem utiliza bomba de insulina, vai colocar ali total, né? 4,4 mais 1,5 vai dar 5,9 unidades total, sendo que 50% você programa para ser liberado imediatamente e depois os 50% em um bolos estendido, num bolos quadrado, num bolo onda, 2 horas depois. Então, aí fica mais fácil também de fazer esse ajuste, né? Agora, vamos seguir. Isso aqui eu dei um exemplo bem rapidinho sobre gordura e proteína, mas é importante a gente seguir para o próximo tópico. Quem tiver dúvida, pode mandar no chat, que aí eu vou respondendo conforme o andar da aula, tudo bem? Bom, vamos lá. A gente tem aqui a etapa número 2, que é como fazer... na realidade, vamos falar sobre os tipos de insulina. Me confundi aqui, já estava pulando para cá. Mas vamos falar agora sobre os tipos de insulina. Para quem tem diabetes, a gente precisa entender o quê? Que nessa imagem aqui, o ideal seria que a basal ficasse dessa forma, mais uniforme, né, mais estável ao longo do dia, né? E aí, quando a gente fosse se alimentar, a gente tem essas aplicações de insulina para cobrir as nossas refeições, tá? Então, a gente precisa entender que o vermelhinho são as doses de insulina rápida e a azulzinha é a insulina basal de longa duração. E eu quero dizer o seguinte, muita gente acaba atrapalhando, então sempre bom mostrar aqui as diferenças e a definição de cada uma para facilitar tudo isso. Então a gente tem dentro das insulinas as basais de longa duração e as ultra rápidas, que é para correção e para alimentação. As basais, elas servem para manter a glicemia estável durante o dia e a noite, mesmo quando a pessoa não está se alimentando, ou seja, em jejum e quando estiver dormindo. Ela não serve para cobrir e corrigir refeições, tá? Então, a gente tem alguns exemplos aí, glargina, determi, degludeca, como mais conhecido como tresiba, levemi ou outros, tá? O início da ação dessas insulinas pode ser entre 1 a 2 horas, sem pico significativo, porque ela é de longa duração, e a duração pode assim, variar de 2 até 42 horas, dependendo da insulina e dependendo da individualidade biológica de cada um. Tem pessoas que utilizam a mesma insulina que você, que pode ter uma duração maior ou menor, vai depender do organismo dela, tá? E as ultras rápidas é a que a gente vai utilizar para fazer a contagem propriamente dita, tá? Elas são usadas para cobrir os carboidratos das refeições e para fazer a correção de uma hiperglicemia, né? Para fazer essa correção para deixar a glicemia dentro da zona alfa. Então, a gente tem aí uma logo, novo rápido e a pidra, tá? As mais conhecidas, né? Então, a gente tem aí um início de ação cerca de 10 a 15 minutos, o pico de ação entre 1 a 2 horas, e a duração aí pode durar entre 2 até 3 horas, dependendo da insulina e da individualidade biológica de cada um. Isso aqui é muito importante, ó, início da ação. Onde você encontra essas informações? Na bula da tua insulina. Vai ter todas essas informações aqui, tá? Então, isso vai ser muito importante. Por quê? Quando você consegue esperar o tempo do início de ação da insulina para começar a fazer a tua refeição, a gente consegue grandes resultados, tá? A gente consegue grandes resultados em evitar picos altíssimos e hiperglicemias. Então, respeitar esse tempo de início de ação é super importante. Então, por exemplo, aplica a insulina ali cerca de 10, 15, 20 minutos antes da tua alimentação, e aí você prepara a tua alimentação. Vai lá, faz o café da manhã, né? Prepara ali teu café, e aí depois desses 15 minutinhos você começa a fazer a tua refeição, porque realmente vai dar uma diferença, um impacto muito positivo quando você aguarda o tempo de início de ação da insulina. Porque se você se alimentar e depois aplicar, ou então aplicar no momento que você está fazendo a refeição, a insulina ela não vai conseguir combater com a absorção desse carboidrato. E aí pode gerar um pico muito alto e aí pode gerar uma hiperglicemia também, tá?
elas agem super rápido e também saem mais rápido, elas perdem o efeito mais rápido, né? Então, elas vão ter aí uma duração aí de 2 até 3 horas, essas características. Importante dizer aqui, eu não coloquei a insulina rápida regular, mas é importante dizer para quem utiliza, eu não sei se alguém aqui utiliza a insulina regular, se alguém utilizar, pode colocar aqui no chat, mas aí a insulina regular você precisa esperar cerca de 30, 40 minutos para ela começar a fazer efeito, tá? Então, ela tem um início de ação muito mais lento comparado com as outras, tá? Então, é importante que você já saiba ali a quantidade que você vai comer, tudo certinho, para que você deixe tudo ali pronto, para que cerca de 30, 40 minutos ela comece a fazer o efeito dela. Então, é importante a gente pensar nisso também, tá? Para quem utiliza regular. Agora, vamos entrar na parte mais prática da contagem de carboidrato. Só me tire uma dúvida. Se vocês já fazem a contagem de carboidrato, coloca aqui embaixo sim, né? Ou não, para quem não faz, tá? Só para eu entender se vocês estão fazendo, se tem alguma dificuldade, se esse universo ele já é realmente mais presente dentro da tua rotina, ou se faz a chutagem clássica de carboidrato também, tá? Olha lá, o Pietro falou que ainda não. Pietro, você vai perceber que quando você começa a fazer essa contagem de carboidrato, o tratamento ele muda completamente. Você fica com glicemias mais estáveis, você oscila bem menos também, tá? Como que a gente faz isso propriamente dito, né? A gente vai falar, primeiro de tudo, a gente precisa entender a ler rótulo, né? Para que a gente consiga fazer essa contagem de carboidrato. Então, a gente tem um rótulo clássico aqui, e eu dividi ele. Ah lá, Daniele, usa o aplicativo de contagem, eu mesmo ainda estou aprendendo. Isso aí. Os aplicativos, a tecnologia, elas ajudam muito, né? A gente nesse quesito. E no final desta aula, eu vou mostrar algo para se tornar prático no dia a dia de vocês. A gente vai fazer juntos, tá? Utilizando também uma tecnologia para que a gente faça junto, para quê? Para que seja mais prático essa contagem, para que você tenha mais assertividade, tá? Sem dificultar muito ali na tua rotina. Então, esse rótulo a gente dividiu aí em 4 partes. A primeira delas, tá? Aqui é importante entender qual o tamanho da porção do alimento que vai ser ingerido, né? Então, aqui ele sempre vai ser distribuído por um tamanho, por uma quantidade específica, e aí você sempre vai ter aqui uma tabelinha comparativa com o valor dele, né? De 25 gramas, e também pensando aí numa extrapolação de 100 gramas. Então, na maioria dos rótulos, a gente vai ter sempre esses dois comparativos, tá? Segundo, quantidade de fibra e quantidade de gordura, é muito importante a gente entender isso daqui, tá? Porque acima de 2,5 gramas por porção é considerado rico em fibras, mas aqui vai ter, eu acho que eu modifiquei aqui os números, né? Bom, vamos ver. Eu confundi aqui os números, mas enfim. Segundo, quantidade de fibras vai estar aqui, tá? A quantidade de gordura é importante para que a gente tenha opções mais saudáveis e com menos gordura, com até 5 gramas de gordura na porção. E aqui a quantidade de carboidratos, que é o que vai ser mais significativo e vai ter um impacto maior aí na tua glicemia. Então, por exemplo, em 25 gramas, né, uma xícara, ali teria 13 gramas de carboidrato nessa porção. Em 100 gramas, 53 gramas de carboidrato. Isso é importante porque quando você não tiver um rótulo para que você consiga se orientar para saber a quantidade de carboidrato que tem aquela porção, você pode utilizar a tecnologia a seu favor. Então, você pode utilizar o manual de contagem de carboidrato, os aplicativos de contagem, e também as inteligências artificiais que a gente tem no mercado atualmente, que é a Tiabet, que ajuda bastante. Então, os aplicativos de contagem, a gente tem o Macro, a gente tem o iGlico, a gente tem o Glic, aqui a gente tem o MyFitnessPal, a gente tem Diabetes M, a gente tem o Fast Secret também, que eu não coloquei aqui, mas a gente tem uma infinidade. E a gente também tem
que dizer que a lista dos ingredientes, quando você vai ver a tabela nutricional e depois a lista do ingrediente, mais simples, melhor. Ou seja, quanto menos ingredientes e mais palavras difíceis, né, menos palavras difíceis tiver nessa lista, vai ser melhor. Quanto mais ingredientes e mais palavras difíceis que você nem entende o que está escrito ali, vai ser mais difícil ali e um alimento um pouco mais industrializado, tá? E a ordem, a lista dos ingredientes está em ordem de maior quantidade. Então, quando a gente perceber que a gente pegou lá um chocolate, vamos dar um exemplo de chocolate, e aí, ao invés, na teoria, o maior ingrediente que deveria ter numa barra de chocolate seria a massa de cacau, né? Mas alguns chocolates, o primeiro ingrediente que está ali é açúcar, muitas das vezes. Então, sempre está em ordem. Então, açúcar, massa de cacau, água, enfim. A ordem desses alimentos é que está direcionando para a maior quantidade que tem ali dentro, tá? Então, isso é importante para que a gente entenda também a qualidade e o tipo de alimento que a gente escolhe para consumo. Agora, vamos fazer conta? Vamos para a parte prática. Nesse prato bonito aí, ó, não tem nenhuma proteína, mas eu coloquei bastante carboidrato aí para a gente fazer conta mesmo. Imagina esse prato, né? 4 colheres de sopa de arroz, uma concha de feijão e uma banana média, né? Sabendo que uma colher de arroz tem 18 gramas de carboidrato, uma concha de feijão tem aproximadamente 15 gramas de carboidrato, e uma banana prata média ali tem cerca de 26 gramas de carboidrato. Então, a gente precisa fazer essa continha, né? Foram 4 colheres de arroz, a gente vai ter aí cerca de 72 gramas só para o arroz, feijão 15 gramas e a banana 26. Vamos somar isso tudo junto, a gente vai ter o total aí de 113 gramas de carboidrato nessa refeição. Grava esse valor, tá? 113 gramas de carboidrato nessa refeição aqui, com 4 colheres, uma concha e uma banana média aí. Eu coloquei bastante carboidrato para a gente fazer conta mesmo, tá? Mas, obviamente, a gente vai ter um prato de salada, a gente vai ter ali uma proteína para acompanhar, tá? Então, tem tudo isso também. Bom, vamos entender a etapa 3, né? Que é a relação insulina-carboidrato. Quando a gente pensa em relação à insulina-carboidrato, a gente tem algumas terminologias que a gente precisa apresentar. A primeira delas, bolos alimentar. O que seria o bolos alimentar, né? A quantidade de insulina ultra rápida necessária para cobrir X gramas de carboidrato. Então, a gente tem uma regrinha geral, né, que uma unidade de insulina ultra rápida cobre 15 gramas de carboidrato. Então, lembrando que isso é individual e pode variar ao longo do teu dia, e o médico que orienta, o médico que sempre tem que passar esse valor para ti, tá? E para conhecer a tua relação, é importante você verificar as tuas glicemias antes e 2 horas depois das refeições, após, né, principalmente após a primeira garfada, 2 horas depois da primeira garfada, para a gente entender quanto que está cobrindo de fato, tá? Mas esse valor é o médico que tem que te orientar. Mas você pode começar aí com os testes, caso você não tenha uma consulta agendada, ou está muito longe, enfim, para fazer ali, ó, uma unidade de insulina rápida, pensa ali com 15 gramas de carboidrato, e aí você vai ajustando se você tiver essa autonomia e flexibilidade dentro do teu tratamento, tá? Sempre importante ter um profissional de saúde para te auxiliar com isso também. E a gente tem um bolo de correção, que é a quantidade de insulina ultra rápida necessária para corrigir a glicemia. Ou seja, quanto uma unidade de insulina reduz, né, na tua glicemia. E é mais conhecido como fator de sensibilidade. E pode também variar ao longo do dia. Isso porque, no período da manhã, você está mais resistente à ação da insulina por conta do fenômeno do alvorecer. Então, normalmente, a tua glicemia fica mais alta e mais resistente à ação da insulina. Então, ali no período da manhã, você pode ter um fator de sensibilidade, no período noturno, você pode ter outro fator de sensibilidade. Então, isso é importante, tá? Novamente, o médico orienta e passa esse valor para você. Só que, caso você ainda não tenha ali um contato
próximo com o teu médico, não consegue mandar mensagem, enfim, você pode também utilizar uma regrinha geral, que é a regra mais conhecida como a regra dos 1.800, que consiste no quê? Consiste em pegar 1.800 e dividir pela tua dose total de insulina diária. Ou seja, fazendo essa divisão, fazendo essa relação, a gente teria ali uma margem, um valor aproximado do teu fator de sensibilidade. Então, vamos imaginar que uma pessoa utiliza 20 unidades de insulina basal, mais 15 unidades de insulina ultra rápida ao longo do dia, totalizando 35 unidades dia. Então, a gente vai fazer essa conta. Então, 1.800 dividido por 35 dá 51 unidades, dá 51 fator de sensibilidade, desculpa. Então, o fator de sensibilidade seria uma unidade, reduz a tua glicemia a 51 pontos. E aí a gente começa a ter um norte, uma margem para conseguir trabalhar, tá? Porque para fazer a contagem de carboidrato, a gente precisa da relação insulina-carboidrato, que foi o que a gente falou anteriormente, quanto a uma unidade de insulina cobre X gramas de carboidrato, e o fator de sensibilidade, quanto uma unidade de insulina reduz na tua glicemia. Então, para essa pessoa aqui, o fator de sensibilidade dela seria 1 para 51 pontos, tá? Então, basicamente, para fazer essa correção, a gente precisa entender a glicemia do momento, então você precisa verificar esse valor de glicemia, menos a tua glicemia na meta, né? Então, por exemplo, pensando que a minha glicemia na meta seja 100, e está em 250. Então, 250 menos 100, dividido por 51, vai dar o bônus aí de correção. Tá? Então, aí a gente consegue ter dados para começar a trabalhar a contagem de carboidrato, para pensar em quantas unidades de insulina seria necessária para aquela alimentação rica em carboidrato que eu passei anteriormente, em 113 gramas, tá? Pedi para vocês lembrarem disso. Então, a gente já sabe a relação insulina-carboidrato e o fator de sensibilidade. Com isso, a gente consegue fazer a contagem propriamente dita. Tá? Então, isso é muito importante. Então, agora que a gente sabe, né, quantos carboidratos tem no prato, a gente vai calcular a dose de insulina. Então, vamos supor que a relação, né, a tua relação insulina-carboidrato seja 1 para 10, ou seja, uma unidade cobre 10 gramas de carboidrato, então, 113 gramas, você precisaria aí de 11,3 unidades de insulina. E aí você pode arredondar para 11 unidades, tá? Agora, importante, né? Mais uma vez dizer que a tua relação insulina-carboidrato, né? Muda conforme o teu dia, teu estilo de vida. Tá? Então, por isso, precisa ser totalmente individualizado. Aqui eu estou te dando a chance de você começar a descobrir esses valores, colocar em prática, começar a fazer essa contagem de uma maneira mais assertiva e menos com a clássica chutagem de carboidrato. Então, aqui a gente começa a ter valores para que a gente consiga trabalhar, tá bom? Então, isso é importante. Lembrando, mais uma vez, o médico que orienta esse valor e precisa ser individualizado para chegar o mais assertivo possível, tá bom? Então, novamente, relação insulina-carboidrato, vamos supor que seja 1 para 10, para aquela alimentação que eu passei anteriormente, que tem 113 gramas de carboidrato, a gente pega esse valor, né, de 113, que é o total de carboidrato da refeição, dividido aí pela tua relação insulina-carboidrato, que é 10, e a gente chegaria ali em 11,3 unidades de insulina, tá bom? Agora, vamos supor que imagina que a tua glicemia não esteja dentro da meta, porque aquela realidade ali de 11 unidades de insulina para que tua glicemia estivesse na meta ali e você já fosse comer. Agora, imagina que você passou um dia um pouco mais estressado, vai se alimentar, passou um sufoco no trabalho, na universidade, e aí você verifica a tua glicemia antes da alimentação e vê que está em 220, né? E o teu alvo é 110. E agora, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar utilizar o fator de sensibilidade, que é ele que faz a correção da nossa glicemia para trazer ela para dentro da zona alvo, para a nossa meta, tá? A nossa meta aqui, no caso, é de 110, tá? E a nossa glicemia está em 220. Então, o que a gente precisa fazer?
Lembra daquela fórmula que eu passei, né? Entre a glicemia atual menos teu alvo, né? Então, seria 220 menos 110, seria 110 pontos de glicemia que a gente precisa reduzir para chegar na meta. Então, se o teu fator de sensibilidade for 30, ou seja, uma unidade de insulina reduz 30 pontos na tua glicemia, a gente faz o seguinte, né? A gente tem ali 110 pontos que a gente precisa reduzir, dividido por 30, vai dar 3,6 unidades de insulina, e aí você pode arredondar para 4, tá? Então, a dose total dessa alimentação que você vai precisar aplicar são de 11 unidades ali para a tua refeição, mais 4 unidades para a tua correção, totalizando aí 15 unidades de insulina. Para quê? Para que a tua glicemia, ao finalizar essa refeição e depois de 2 horas, esteja dentro do alvo. É importante dizer o seguinte, se a tua glicemia já está alta antes de se alimentar, é importante que aquele tempo que eu falei de espera para a insulina começar a fazer efeito seja maior. Porque quando você está com a glicemia mais alta, você está com hiperglicemia, querendo ou não, ela fica um pouquinho mais resistente. Então, isso já dificulta e atrasa a ação da insulina. Então, é importante você esperar ali cerca de 20 a 30 minutinhos ali, né? Para que você comece, de fato, a se alimentar, porque a tua glicemia já vai estar mais alta, já vai estar em hiperglicemia. Então, é importante dar um tempo maior de espera para que essa insulina realmente comece a fazer efeito, a tua glicemia comece a baixar, para que você se alimente, ela volte a subir e a insulina cubra. Tá? Então, isso é importante. Esperar esse tempo para fazer efeito. E aí, a gente tem a parte prática que eu falei que a gente iria fazer juntos. Eu quero entender aqui quem já ouviu falar da Tia Beth, que é a inteligência artificial, que é um contato de WhatsApp para facilitar a nossa vida, para fazer a contagem de carboidrato. Ela realmente, quem criou foi o Léo é endocrinologista, junto com o amigo dele, nutricionista, e essa inteligência artificial, ela é toda alimentada pelo Manual de Contagem de Carboidrato da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, a gente vai utilizar dela aqui, juntos, para a gente entender como que a gente pode fazer essa contagem de carboidrato sem pesar na rotina, de uma maneira muito mais prática. É importante dizer que, antes da gente abrir aqui a Tia Beth, é importante dizer que, para a contagem de carboidrato ser o mais assertiva possível, além de você entender seu fator de sensibilidade, tua relação insulina-carboidrato, é importante você sempre pesar os alimentos. Dá uma diferença muito significativa. Imagina, a gente se basear em 4 colheres, uma concha. Tem colheres de diferentes tamanhos, né? Tem conchas de diferentes tamanhos também. A gente nunca sabe de uma forma precisa quanto que vai ter ali naquelas 4 colheres. A gente só sabe quando a gente pesa. E quando a gente pesa o alimento, fica muito mais assertiva essa contagem de carboidrato. Olha só, a Daniele já falou que utiliza a Tia Beth. Ela realmente ajuda muito na rotina, né? Então, assim, quanto mais você tiver este hábito de pesar o alimento, mais assertivo vai ser a Tia Beth, mais assertivo vai ser a tua contagem, e mais assertivo também vai ser a orientação do aplicativo de contagem que você já utiliza. A contagem ela é mais assertiva quando você consegue pesar os alimentos. E existem balanças portáteis. Por exemplo, eu tenho um paciente, o Rafa, ele comprou uma balança portátil e nos dias que ele almoça fora, por exemplo, no self-service, ele para pesar os alimentos dele. E aí ele tem uma estabilidade glicêmica, né, e um controle do tratamento muito mais assertivo, né? Então, a gente conseguiu ficar ali com ele 36 horas dentro do alvo, imagina, mais de um dia inteiro sem ter crise de hipo, sem ter crise de hiper. Mas ele, assim, ele é muito disciplinado, ele realmente estuda, aplica o que é direcionado para ele que ele consiga ter esses resultados. Então, assim, quanto mais você pesa os alimentos, maior vai ser a tua assertividade nessa contagem. É importante deixar claro aqui. Dá para fazer com quantidade de colher, quantidade de concha? Obviamente que dá, mas não vai ser mais assertivo. A gente vai
deixar mais assertivo comparada com a chutagem de carboidrato, mas ainda assim, se você quer o padrão ouro, seria pesando o alimento, tá? Eu vou compartilhar a minha tela, deixou para a tia Beth, e aí vocês podem colocar aqui no chat a sugestão de alimentos que vocês querem que eu coloque aqui, tá? Isso vai ser importante. Vou compartilhar aqui a outra tela. Fala, Oli, acabei de ver que você está aqui. Boa noite. Bom, vamos lá. Estão conseguindo enxergar aqui? Confirma para mim, tá, gente? Por favor. Isso vai ser importante. Estão conseguindo enxergar a tia Beth aqui para a gente começar a nossa boa. Boa. Querem que eu teste algum alimento da rotina de vocês aqui? Coloca aqui no chat. Pode extrapolar os alimentos aí para a gente testar realmente a tia Beth, tá? Se quiser testar algum alimento que vocês têm mais dificuldade também, a gente vai testando aqui. Vamos lá, eu vou falar que eu vou... Boa noite! Vou ser educado aqui com a tia Beth, né? Boa noite. Vamos ver o que ela vai responder aqui para a gente. Olha só. Olá, querido! Que bom falar com você. Eu sou a tia Beth, sou parceira no autocuidado e bem-estar. Antes de começar a nossa conversa, bom, não vou ver o vídeo aqui, tá? Pois vocês assistam. Bom, vamos lá. Quero sua ajuda na contagem. Quero sua ajuda na contagem. Ai, tia Beth. Será que eu vou ter que fazer esse cadastro aqui? Vamos ver se ela vai ser rápido aqui. Bom, vamos colocar aqui rapidinho, né? Já vai pedir meu e-mail? Já vou colocar aqui também, né? Para adiantar para a gente. Enquanto isso, escrevam aí no chat algum alimento específico. Nossa! Preciso do CPF. Peraí que eu vou parar de compartilhar aqui só para digitar o meu CPF, gente. Calma aí. Vamos ver o que ela vai pedir agora. Está pedindo gênero. Minha data de nascimento. Olha, quem sabe faz ao vivo, hein? Eu já tinha cadastro, mas eu apaguei minha conversa para zerar aqui com vocês. E acabou que, enfim, deixa eu fazer aqui. Tá perguntando meu tipo de diabetes. Eu não tenho diabetes, mas eu vou colocar aqui diabetes tipo 1, tá? E ela tá perguntando... Bom, aqui eu já vou voltar a compartilhar, que já saiu o número do CPF ali. Bom, vamos ver aqui. Vou voltar. Beleza. Vou falar que eu utilizo insulina. Qual a sua forma? Ó, insulina basal fixa, basal rápida regular, que é o que a gente está fazendo aqui para que a gente faça a contagem de carboidrato. Vou falar que sim. Aí provavelmente ela vai perguntar aqueles valores lá que eu falei com vocês, a relação insulina-carboidrato e o fator de sensibilidade. Vamos ver. Quem sabe faz ao vivo, hein? Tá meio leve esse diabetes aqui. Vamos, diabetes. Olha, eu vou testar McDonald's, hein? Será que McDonald's é uma boa? Pizza, feijoada. Parou de escrever? Qual o glicosímetro? Só dar o check mesmo. Sensor livre. Vocês utilizam sensor, gente? Com sensor ajuda demais, tá?
Sim. Agora eu acho que vai, hein? Começar. Bora começar. Depois aí de 5 minutinhos de cadastro, né? Vamos lá. Gostaria. Minha glicemia está em 350. Meu fator de sensibilidade é 1/30. E minha relação insulina-carboidrato é de 1/15. Vou comer 3 fatias de pizza de frango com catupiry. Me ajude na quantidade de doses. Será que 3 fatias de pizza? Será que ela vai assim? Gente, ô Dani, você que está utilizando a tia Beth, ela tá assim, porque assim, não tá indo. E eu testei hoje, mas eu apaguei minha conversa com ela. Comenta aqui, estrogonofe com molho de tomate, creme de leite. É... E aí, gente? Dani, comenta aqui que você já utiliza a tia Beth, se ela tá assim pra ti. Porque ela não tá deixando eu. Será que eu tenho que assistir o vídeo? Impossível isso. Era tão mais prático. Gente, vou ficar devendo, hein? Mas assim, faz o cadastro, assiste o vídeo, porque quando você coloca isso daqui, ela acaba funcionando. Não sei se a Dani respondeu no chat, se ela tá dando essas travadas. Último botão de ação, Ana. Aqui, ó, vamos. Aí vai pedir o cadastro de novo, né? E eu já fiz o cadastro. Ela tá com bug. Eu fiz o cadastro e ela não tá indo, tá vendo? Mas hoje à tarde estava funcionando tudo normal. É que eu tive que apagar a conversa para zerar, para deixar limpo aqui, entendeu? Aí vai pedir de novo todas as informações e depois joga para a gente assistir o vídeo. Dani, confirma para mim, entendeu? Hum, mas, vamos lá ver o que o Pietro falou. Depois do vídeo. Ah, eu coloquei aqui, começar, né? Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. Agora que eu te conheço melhor, posso ajudar registros. Acompanhe a evolução todos os dias. Hum, não. Tô com uma dificuldade aqui, gente. Não sei se tem que fazer o cadastro de novo, enfim. Mas ela funciona super, tá? Não funcionou, Pietro. Não funcionou. A Dani vai confirmar. A minha tá funcionando, você precisa assistir o vídeo para liberar. Certeza. Será que tem que assistir ele Agora que eu inteiro? te conheço melhor, contar nutrientes das refeições, incluindo carboidratos e calorias. Calcular do... Não vai me deixar. Deixa eu ver se vai agora. Eu apaguei meu cadastro hoje à tarde para zerar a conversa. Será que ela vai ajudar a gente?
Mas, enfim, a Tiabet, ela é uma inteligência artificial que vai ajudar muito a gente nessa praticidade. Façam um cadastro, testem aí. Eu queria testar aqui com vocês, né? Mas vocês viram que tá dando esse problema. A Dani já utiliza, realmente é algo que ajuda muito e é muito prático, tá? Porque com a Tiabet, eu testei várias coisas. Eu vou passar aqui o link para vocês da Tiabet, tá? E também vai estar no material. Deixa eu mandar aqui para vocês irem testando, porque aí vocês confirmam para mim, tá? Mas deixa eu colocar para vocês no chat, melhor, né? Ó, esse é o link para ter acesso a Tiabet, tá? Esse é o link. Mas assim, eu testei tirando foto. Eu tava com paçoquita aqui em casa. Tirei foto da paçoquita, falei que eu ia comer 3 paçoquitas, aí passei meu fator de sensibilidade, minha relação insulina-carboidrato, e eu coloquei ali glicemia de 400, 350, e fui fazendo vários testes. Ela funciona com foto, ela funciona quando você escreve, e, se eu não me engano, por áudio também, tá? Então, assim, mas o mais assertivo dela vai ser quando você fala para ela a quantidade, né, correta ali, quando você pesa o alimento, ou então quando é um alimento já pronto, por exemplo, a paçoquita, aquela quadradinha, né? Eu falei que eu ia consumir 4, e uma daquela tem 10 gramas de carboidrato. Então, quando é um alimento pronto, com a quantidade já fixa, né, bonitinha, que você vai comer, ela deixa isso muito mais prático. Agora, quando você, por exemplo, uma barra inteira de chocolate, se você não for comer a barra inteira, e sim 25 gramas, aí você tira a foto do chocolate e fala, ó, comi 4 quadradinhos, comi 3 quadradinhos. E aí ela vai ser mais precisa também, tá? Então, quando você informa essas quantidades de uma maneira mais assertiva, ela vai chegar o mais assertivo possível. Então, aqui, aí você para de fazer a conta na mão e começa a ter muita mais praticidade. Então, imagina, você está no self-service, e aí você vai lá, tira a foto do teu prato, e aí você consegue também enviar para a Tiabet para que ela faça esse cálculo, né? Te ajude a chegar no cálculo e nessa aplicação de insulina. Então, coloquei aí para vocês o link para que vocês possam chamar, faz o cadastro, tá? Como a minha conta, quando eu conheci a Tiabet foi 1 ano atrás. Ela nasceu há 1 ano atrás, a Tiabet. Então, eu já tinha já o cadastro feito, tudo bonitinho, estava tudo certinho. Mas aí eu excluí toda a conversa e apagou todos os dados, enfim, aconteceu esse erro aí, esse erro ao vivo que a gente teve. Agora eu quero perguntar se alguém ficou com alguma dúvida de tudo aqui o que eu falei, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui para mim para eu conseguir responder, por favor, tá? Porque aí a gente consegue dar continuidade na nossa aula. Foi interessante a aula? Vocês conseguiram aprender? Tem alguma dúvida? Foi uma aula bem completa, bem extensa, contagem de carboidrato. Não é para ser um bicho de 7 cabeças, tá? É mais fácil do que vocês imaginam. Isso não quer dizer que não seja trabalhoso. Com as tecnologias ficou muito mais fácil e muito mais prático também, tá? Então, isso é importante deixar claro aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, avisa aqui, tá? E eu vou dar o tema da próxima aula que a gente vai ter. A próxima aula vai ser sobre respostas glicêmicas, né? Como evitar tanto hipo quanto hiper, treinando, fazendo o exercício físico. Muitas pessoas têm essa dificuldade de entender como que o exercício físico realmente impacta na glicemia e como que você consegue ficar dentro da zona alvo fazendo o exercício físico, tá? E aí, bom, vamos aqui, ó. O Pietro comentou aqui com a gente. Muito boa aula, fiquei pensando. A sensibilidade muda conforme nos afastamos do momento de aplicação da basal também? Olha só, o que vai mudar vai ser que a tua glicemia vai ficar mais alta. E aí você vai precisar de mais insulina rápida para corrigir essa glicemia. E lembrando, quanto mais tempo a gente fica em hiperglicemia, mais resistente fica a insulina. A ação, né? Você fica mais resistente à ação dela. Então, consequentemente, a tua dose de insulina vai aumentar. Então, tem gente que tem hiperglicemias
de 300, 350 e toma ali uma quantidade de insulina e parece que é água, porque está mais resistente ainda por conta desse período de hiperglicemia que você está, tá? Então, isso é importante. Outra coisa importante que você falou aqui, Pietro, regra para a vida. Aplicação de basal, pessoal, sempre no mesmo horário, todo santo dia. Obviamente que vai ter algumas insulinas que proporcionam um tempo maior de duração, mas assim, aplica sempre no mesmo horário. Isso vai dar uma diferença absurda no teu controle, no teu tratamento. Faz diferença, assim como faz diferença esperar os 15, 20 minutinhos ali para você começar a se alimentar. Tá? Então, a aplicação de basal, coloca alarme sempre no mesmo horário. Para quem faz 2 aplicações de basal por dia, coloca alarme no celular e coloca sempre no mesmo horário. Testa, me manda mensagem no direct, me manda mensagem lá. Vocês têm meu número, vocês que têm ali, que estão no grupo, vocês têm o meu número, podem me mandar. Olha, Johanna, realmente esperei os 15, 20 minutos ali da refeição, o pico já foi outro. Então, estou aplicando a insulina basal sempre no mesmo horário e minha glicemia em momentos que eu não estou comendo ou então que eu estou dormindo, né, eu consigo ver pelos sensores, ela está muito mais estável. Então, isso é muito importante. E para você, olha só, que quanto mais tempo hiper, mais insulina vai precisar, então. Sim, porque vai se tornar mais resistente, tá, Pietro? Vai se tornar mais resistente, então, na teoria, vai precisar de mais insulina, mas isso você precisa testar. Diabetes, tudo é teste, tá, pessoal? Então, testa, aplica, anota. Testa, aplica, anota. Para quê? Para você identificar padrões. Quando você identifica padrões no diabetes, o teu tratamento ele muda, tá? E, novamente, nada no diabetes ele é fixo, é tudo variável. Então, o fator de sensibilidade vai variar ao longo do dia. Se você realizar exercício físico, vai ser outro fator de sensibilidade, vai ser outra relação insulina-carboidrato, porque o exercício físico potencializa a ação da insulina. Então, vocês precisam entender isso, que não é fixo, sempre vai ser variável, vocês vão conseguir entender essas nuances do tratamento e como é importante entender como cada fator pode impactar de uma maneira diferente na tua glicemia. Mas o recomendado, ficar sempre ali dentro da zona alvo, 70% do teu dia dentro da zona alvo, para quê? Para que essa oscilação seja menor e para que você fique mais tempo dentro da meta, para que você não aumente, consequentemente, ao longo dos meses a tua hemoglobina glicada e fique mais tempo em hiperglicemia, tá? Então, isso é importante, Pedro. Próximo tema da próxima aula vai ser respostas glicêmicas dos exercícios físicos, tá? Eu vou mandar e-mail para vocês avisando, vai ter replay dessa aula, e para quem assistiu também eu vou enviar este arquivo em PDF não, vocês vão ter acesso a esse mapa mental, eu vou enviar o link de compartilhamento para que vocês possam aplicar na rotina de vocês e vocês entenderem de fato como que funciona a contagem de carboidrato. O link da diabetes também vai estar dentro deste mapa mental e aí vocês vão ter acesso a tudo isso. Quem não é cadastrado ainda na aula semanal, envia para alguém que tem diabetes também, gente, isso aqui ajuda demais, é um conteúdo muito rico, muito rico. Então, é importante que vocês compartilhem para o máximo número de pessoas. Aqui eu deixei o link da inscrição para que você sempre seja avisado de qual vai ser o tema, sobre os replays. Então, você sempre vai ter acesso ao material do conteúdo dessa aula, estando no grupo e fazendo o cadastro, tá? A próxima aula, então, vai ser, essa daqui é hoje, né? Vai ser resposta glicêmica dos exercícios físicos. Dos exercícios físicos, tá bom? Olha só, quem quiser concorrer ao mapeamento estratégico da glicada, se inscreve aqui neste link para que você possa entender exatamente quais são os pilares que você precisa ajustar e dominar para, com certeza, conseguir reduzir ou manter a tua hemoglobina glicada abaixo de 7. Vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado quem ficou até o final e muito obrigado por estarem aqui comigo. Obrigado, Pietro. Qualquer coisa, me manda lá no WhatsApp, tá bom, gente? Boa noite. Até terça que vem. É isso aí. Boas glicemias.